A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje nós vamos aprender sobre uma palavra que Jesus disse, uma expressão, e que talvez seja mal compreendida pela maioria das pessoas. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5. Foi uma das expressões ditas por Jesus lá no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças. Ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. À primeira vista, essa afirmação parece estranha, até mesmo contraditória. Afinal, nós aprendemos que a nossa herança em Cristo é o céu, a eternidade, não é isso? Então, por que Jesus está falando sobre herdar a terra? E outra coisa, quem são esses mansos? Seriam pessoas fracas, passivas, pessoas que se deixam pisar pelos outros? Se prepare, porque essa palavra de Jesus é muito mais profunda e revolucionária do que parece. E quando você entender o significado original, isso vai mudar completamente a sua perspectiva sobre força, poder e o reino de Deus. Vamos mergulhar juntos nessa verdade transformadora hoje. Mas antes, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, se você está chegando por aqui hoje. Essas ações são muito importantes para a continuidade desse trabalho. Eu te convido também a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério, inclusive o canal Minuto de Reflexão, que tem mensagens específicas para melhorar a sua saúde mental. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele multiplique na sua vida, muitas vezes mais do que tudo aquilo que você tem semeado aqui na nossa vida. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra manso hoje em dia, o que é que vem à nossa mente? Geralmente nós pensamos em alguém fraco, passivo, sem personalidade. Alguém que deixa os outros passarem por cima. Uma pessoa que não reage a nada, que aceita tudo calada. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Nem de longe. A palavra grega original que Jesus usa aqui para manso é praus ou praus. E ela carrega um significado muito mais rico e poderoso do que a nossa palavra manso consegue transmitir. Na cultura grega, a palavra praus era usada para descrever um cavalo de guerra domado. Pensa nisso por um instante. Um cavalo de guerra é um animal forte, poderoso, cheio de energia. Ele tem músculos, velocidade, força bruta. Mas quando esse cavalo é domado, ele não perde a sua força. Ele aprende a controlá-la. Ele coloca toda aquela potência sob as rédeas do cavaleiro. O cavalo domado não é fraco. Ele tem muito poder, mas o poder dele está sob controle. Entende? Então, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, ele não está falando de pessoas fracas ou de pessoas covardes. Ele está falando sobre pessoas que têm poder, mas sabem quando usar esse poder. Pessoas que têm força, mas essa força é controlada pela sabedoria. Aquelas pessoas que têm capacidade de reagir, mas escolhem a resposta certa, a atitude certa. Elas têm energia, mas é uma energia direcionada para o propósito certo. Mansidão não é ausência de força, é presença de autocontrole. É por isso que o apóstolo Paulo,
quando escreveu, ou melhor, quando descreveu o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, nos versículos 22 e 23, ele colocou como última característica justamente o domínio próprio. Esse domínio próprio é exatamente o que nós estamos falando aqui. É a capacidade de controlar suas reações, mesmo quando você é provocado ou provocada. Dominar suas emoções em vez de ser dominado por elas. Escolher suas palavras em vez de falar de forma impulsiva. É direcionar a sua força para onde Deus quer e não para onde a sua carne aponta. A mansidão, irmãos, não é algo que você consegue por força de vontade. Ela é um fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo operando em você, te dando o poder de ser forte, sem ser agressivo. É ser firme sem ser rude e confiante sem ser arrogante. E sabe quem é o nosso maior exemplo de mansidão? O próprio Jesus. Jesus não era fraco. Ele expulsou os cambistas do templo com um chicote. Lembra disso? Ele confrontou os fariseus hipócritas publicamente. Ele tinha autoridade sobre demônios, sobre doenças e até sobre a natureza. Mas ele também disse sobre si mesmo: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só que tremendo. Jesus tinha todo o poder do universo à sua disposição. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para destruir seus inimigos, mas ele escolheu o caminho da cruz. Ele controlou o seu poder em submissão ao Pai. Isso é mansidão, é poder sob controle divino. Agora vamos para a segunda parte da promessa. Herdarão a terra. Herdar aqui significa tomar posse, ter direito legítimo sobre algo, sobre alguma coisa. Mas aqui tem uma questão importante. No pensamento judaico, uma herança não era apenas algo que você recebia quando alguém morria, como a gente está acostumado, como a gente está habituado. Era muito mais profundo. Herdar, na Bíblia, significa tomar posse daquilo que Deus prometeu, ter autoridade e domínio sobre algo, desfrutar plenamente de uma bênção, receber aquilo que é legitimamente seu por direito divino. Quando Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, Deus não estava falando ali apenas sobre uma propriedade física. Ele estava falando sobre cumprir o propósito divino, exercer domínio justo e habitar na bênção de Deus. Então, quando Jesus fala em herdar a terra, ele está falando sobre tomar posse daquilo que Deus destinou para os seus filhos, para mim e para você. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se você crê nessa promessa de Deus, de verdade, escreva aqui nos comentários assim: eu herdarei a terra. Declare essa verdade sobre a sua vida. Eu herdarei a terra. Profetize sobre o seu futuro. Lembra que as nossas palavras têm poder. Mas voltando aqui na mensagem, que terra é essa exatamente? A que terra Jesus estava se referindo quando ele disse isso? Aqui nós chegamos em um ponto que pode até gerar confusão. Se a nossa herança é o céu, a eternidade, como nós aprendemos a vida toda, como a gente aprende lá na escola dominical, por que Jesus está falando sobre herdar a terra? Pode até parecer uma contradição, mas a resposta está em entender que Jesus está falando sobre progressão e plenitude. A palavra grega para terra aqui é gê, que pode significar a terra física, o planeta, uma região ou um território. É o mundo habitado. Mas para a gente entender completamente o que Jesus está dizendo,
nós precisamos voltar lá na fonte de onde ele tirou essas palavras. Porque Jesus não inventou essa frase. Ela está citada e Jesus está repetindo ela. Ela está mencionada no Salmo 37, versículo 11, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu vou explicar. No contexto do Antigo Testamento, isso se referia à terra prometida, o lugar onde Israel viveria em paz, em prosperidade e na presença de Deus. Mas Jesus, quando cita esse salmo, ele está expandindo e aprofundando esse conceito. Quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra, ele está se referindo a 3 dimensões progressivas. Primeiro, a dimensão presente, aqui e agora. Os mansos já começam a herdar a terra nessa vida. Como assim, pastor? Irmãos, os mansos têm uma paz interior que as outras pessoas não têm. Eles constroem relacionamentos duradouros porque não vivem em conflito. Eles têm autoridade espiritual porque estão alinhados com Deus. Os mansos prosperam porque não desperdiçam energia em brigas e nem em vingança. Eles têm influência porque as pessoas confiam neles. Provérbios 16, verso 32, confirma isso. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A segunda dimensão é o reino vindouro, o período milenar. A Bíblia nos ensina que haverá um período em que Cristo reinará na terra por 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20. Os mansos, aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo, reinarão com ele sobre essa terra restaurada. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E a terceira dimensão, a eternidade, os novos céus e a nova terra. E aqui está o ponto principal que muita gente não entende. A Bíblia não ensina que nós vamos ficar flutuando nas nuvens para sempre. O plano final de Deus não é nos tirar da terra para o céu, é trazer o céu para uma nova terra. Apocalipse 21, versículos 1 ao 3, deixa isso muito claro. Você pode ler comigo aí na sua Bíblia. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Presta atenção, a nossa herança eterna não é apenas espiritual, ela também vai ser uma terra renovada, restaurada, onde nós vamos viver com corpos ressurretos, em perfeita harmonia com Deus. Então perceba que não existe contradição alguma entre herdar o céu, a nossa herança espiritual, e herdar a terra, a nossa herança física e material. Deus quer nos dar tudo. Ele quer que nós reinemos com Cristo, que desfrutemos da criação restaurada e que vivamos eternamente em um mundo perfeito, que é ao mesmo tempo céu e terra unidos. Agora vem a pergunta: por que os mansos especificamente vão herdar a terra? Por que não os fortes, os agressivos, os que lutam, os que conquistam? Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus funciona de forma invertida ao reino desse mundo. No mundo, os agressivos tomam o que querem pela força. Os manipuladores conseguem as coisas através de artimanha.
Os violentos conseguem dominar pela intimidação. Só que essas conquistas, elas são temporárias. Conquistas feitas dessa forma geram conflito, vingança, destruição. Jesus diz que todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão. Os mansos herdam porque confiam em Deus. Eles não precisam lutar, manipular ou forçar, porque eles confiam que Deus lhes dará o que é deles por direito. Eles não têm que pisar nos outros para subir, vingar-se dos inimigos, forçar portas que Deus não abriu ou conquistar pela própria força. Os mansos simplesmente caminham em obediência. Eles exercem autocontrole, domínio próprio, e eles deixam que Deus faça a justiça. É por isso que Deus dá aos mansos mais do que eles poderiam conquistar sozinhos. Então, diante dessa palavra, como que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Se você está sendo tratado injustamente, não revide com as mesmas armas. Não dê o troco. Seja manso. Entregue essa situação a Deus. Se você está sendo tentado a manipular ou forçar um resultado, pare com isso. Confie que Deus vai abrir as portas certas no tempo certo. Se você sente que precisa lutar agressivamente para conseguir o seu espaço, lembra de uma coisa: os mansos é que herdarão a terra, não os agressivos. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Na revelação bíblica, a mansidão é força sob o controle de Deus, como eu falei. E a promessa de Jesus continua de pé: os mansos herdarão a terra, aqui, agora, no milênio e na eternidade. Que Deus nos capacite e nos dê graça para sermos mansos como Jesus. Que nós tenhamos a consciência que nós temos sim poder, mas temos que saber como e quando usar esse poder. Nós temos força, mas ela deve ser controlada pelo Espírito Santo. Agora eu quero fazer uma oração junto com você. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos juntos buscar a face de Deus. Vamos falar com Ele. Deus, muito obrigado por essa palavra. Que eu e os meus irmãos consigamos ser mansos, como Jesus é manso. Eu venho diante de Ti com o coração grato, Senhor. Obrigado por essa mensagem de hoje, por essa palavra tão profunda e tão libertadora. Obrigado por nos ensinar que mansidão não é fraqueza, mas é força sob o Teu controle. Senhor Deus, nós reconhecemos que muitas vezes temos lutado com as nossas próprias forças. Temos tentado conquistar as coisas pela agressividade, pela manipulação, pela nossa própria capacidade. Mas hoje, diante dessa palavra, nós queremos renunciar a tudo isso. Nós renunciamos à necessidade de revidar, aos desejos de vingança, renunciamos à ansiedade de forçar portas que o Senhor ainda não abriu. Pai, nos ensina a sermos mansos como Teu Filho. Dá-nos a Tua força, mas também nos dê o Teu domínio próprio. Que o Teu Espírito Santo produza em nós esse fruto tão precioso da mansidão. Quando formos provocados, que saibamos controlar as nossas reações. Quando formos tentados a revidar, que nós possamos nos lembrar de que a vingança pertence a Ti. Quando sentirmos que precisamos lutar agressivamente pelo que é nosso, que nós possamos confiar que o Senhor já preparou a nossa herança. Nós declaramos pela fé hoje que herdaremos a terra, não pela força, não pela violência, mas pela mansidão, pela confiança em Ti, pela submissão ao Teu tempo, aos Teus propósitos, aos Teus mandamentos. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai, aqui e agora. Que no Teu reino vindouro nós possamos reinar contigo. E também na eternidade, na nova terra que o Senhor vai preparar.
nós sabemos que Tu és fiel para cumprir as Tuas promessas. Nós entregamos ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor tome em Tuas mãos cada sonho, cada preocupação, cada clamor. O Senhor conhece cada um. Age com poder e graça na vida de cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Atende a cada um segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós descansamos em Ti e confiamos no Teu cuidado. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus não age pela força, pela violência, pela imposição. Deus age na mansidão, sabe? Talvez seja isso que você estava precisando ouvir hoje. Deus quer que você seja manso como Jesus. Se você ouviu até aqui, escreva isso aqui nos comentários. Eu recebo a mansidão de Cristo. Amém? Escreva isso aqui. Eu recebo a mansidão de Cristo. Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando a gente lê os comentários, nós nos lembramos de todos os nomes que são mencionados aqui. Não apenas eu, mas as pessoas que entram aqui no vídeo e leem os comentários. Quando você coloca um nome ou uma causa aqui, ela se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo. Aqui embaixo no vídeo tem um botãozinho escrito assim, compartilhar. Clica nesse botão, selecione a opção WhatsApp. E aí você manda para os seus grupos. Manda para o grupo da igreja, da família, da academia, da faculdade. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que existe alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.